Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 10 de março. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Justo e Justificador. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado por mais um dia em que podemos estudar tua palavra e crescer na fé. Reconhecemos que sem ti, nada podemos fazer e que enfrentamos uma batalha espiritual, mas confiamos em teu amor e em teu poder para nos guardar. Concede-nos sabedoria e discernimento para compreendermos a lição de hoje. Que teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento, fortaleça nossa fé e nos conduza em tua verdade. Entregamos este momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, vamos refletir sobre como a obra de Cristo desfaz a obra do diabo e reafirma a justiça e o amor de Deus. Cristo veio a este mundo com um objetivo claro e definido: destruir as obras do diabo. A palavra nos assegura isso em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Está escrito: Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Essa missão foi confirmada em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Está escrito: Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A derrota do inimigo, no entanto, ocorre em duas fases distintas. Primeiramente, na cruz, Cristo refutou as acusações de Satanás e demonstrou que Deus é amor e justiça. A cruz não foi uma derrota para Cristo, mas a sua maior vitória. Depois, em um segundo momento futuro, Satanás e seu reino serão completamente destruídos. Essa certeza nos enche de esperança e confiança na justiça divina. Ouça Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pergunta: o que essas passagens nos ensinam sobre a maneira como Cristo refutou as acusações do diabo? Desde a rebelião no céu, Satanás tem buscado manchar o caráter de Deus, alegando que ele não é totalmente justo e amoroso. No entanto, a encarnação, a vida e principalmente a morte de Cristo na cruz demonstram a suprema expressão do amor e da justiça divina. Em Cristo, Deus se revelou ao mundo de maneira plena e inegável. A cruz é a resposta definitiva de Deus para todas as acusações do inimigo. Ela nos ensina que Deus é justo, pois o pecado teve de ser pago, mas também é amor, pois Ele mesmo pagou esse preço por nós. Após a morte de Jesus, Satanás foi completamente desmascarado perante o universo. Ellen White, em seu livro O Desejado de Todas as Nações, páginas 612, 613, descreve esse momento de maneira poderosa. Abre aspas. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Havia se revelado um assassino. Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. Fecha aspas. Essa passagem nos ensina que, ao crucificar Jesus, Satanás revelou sua verdadeira natureza ao universo. O pecado foi exposto em sua forma mais cruel e sombria. O grande conflito atingiu um ponto crucial, onde não havia mais dúvidas sobre quem era o verdadeiro inimigo da vida. O grande engano do inimigo é nos fazer crer que Deus é injusto e arbitrário. Mas a cruz refuta essa mentira de maneira definitiva. Quando olhamos para Jesus,
vemos um Deus que se entrega para salvar suas criaturas. Isso fortalece nossa fé e nos motiva a permanecer fiéis, pois sabemos que a justiça divina triunfará completamente. Ouça Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 a 12. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Pergunta: como Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 a 12, à luz de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nos ajuda a entender o significado cósmico da vitória de Cristo na cruz? A história da redenção nos dá evidências mais do que suficientes para confiarmos na bondade e justiça de Deus. Tudo o que ele faz é para o bem de todos os envolvidos, dentro do contexto do grande conflito. A Escritura é clara sobre a justiça e a perfeição dos caminhos de Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. É justo e reto. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. O Senhor é justo em tudo o que faz e fiel em todas as suas obras. Salmos, capítulo 145, versículo 17. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a perversidade. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Esses versículos reafirmam que Deus é justo em todos os seus atos. Podemos confiar plenamente em seu julgamento e amor, sabendo que, no fim, a justiça divina triunfará completamente. Qual a importância da demonstração da justiça e do amor de Deus no grande conflito? De que maneira a reflexão sobre a cruz e as obras divinas no plano da redenção fortalece sua confiança no amor de Deus, mesmo diante de provações e sofrimentos? Vamos explorar um trecho inspirador do livro Parábolas de Jesus, escrito por Ellen White, nas páginas 94 e 95. Essa obra, uma das mais preciosas do cristianismo adventista, revela lições espirituais extraídas das parábolas de Cristo, com aplicações profundas para a nossa vida cristã. O trecho que abordaremos destaca a batalha espiritual entre Deus e Satanás, especialmente quando o Senhor manifesta seu poder em favor de seu povo. Essa passagem é crucial, pois nos lembra da constante oposição do inimigo e do socorro divino sempre presente para aqueles que confiam em Cristo. O trecho escolhido afirma que, abre aspas, toda manifestação do poder de Deus em favor de seu povo provoca a inimizade de Satanás. Fecha aspas. Essa é uma verdade que atravessa toda a história bíblica. Desde o Éden, quando Deus anunciou a redenção da humanidade, até os dias atuais, o inimigo tem procurado desanimar e destruir os filhos de Deus. Satanás tenta nos convencer de que não temos esperança e que jamais seremos purificados. No entanto, a palavra nos assegura que, está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9.
Ellen White destaca que o povo do Senhor, por si só, não pode refutar as acusações de Satanás, pois, ao olhar para si mesmo, vê apenas sua própria insuficiência. Mas há esperança. Cristo é o nosso advogado, conforme 1 João, capítulo 2, versículo 1, e é por meio de seus méritos que encontramos justificação diante de Deus. Como diz Romanos, capítulo 3, versículo 26, está escrito: Deus é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Diante das acusações de Satanás, não devemos nos desesperar, mas recorrer ao trono da graça em oração. O texto enfatiza que os filhos de Deus clamam ao Senhor, e é o próprio Cristo quem silencia o acusador com o poderoso argumento da cruz. Como Paulo declara em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, está escrito: E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O trecho analisado nos convida a confiar plenamente em Cristo, independentemente das circunstâncias. Satanás tentará desanimar e acusar, mas temos um Salvador que intercede por nós. Nossa resposta deve ser buscar ao Senhor em oração, reivindicar os méritos de Cristo e viver em fidelidade a Ele. Hoje, convido você a refletir. Você tem confiado em Cristo como seu advogado? Ou tem dado ouvidos às acusações do inimigo? Lembre-se, em Cristo há justificação, vitória e esperança. Clame a Ele e experimente a paz que vem da certeza do seu perdão. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será O Cântico do Meu Amado. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.